Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de março, hoje há muitas comemorações, mas eu quero destacar duas delas. Dia Internacional contra a discriminação racial. Nós temos falado já outras vezes a respeito desse tema. Nós precisamos trabalhar com todas as nossas forças contra qualquer tipo de discriminação, seja racial, seja de outros tipos, discriminação por causa do saber ou não saber, por causa da cultura, por causa dos estudos, por causa da procedência de ser desse ou daquele lugar. Nenhum tipo de preconceito é permitido e nós devemos lutar contra isso, contra qualquer tipo de discriminação. Mas hoje também é o Dia Internacional das pessoas com síndrome de Down. Penso que todos nós sabemos o que é síndrome de Down, porque já vimos pessoas, crianças ou jovens com a síndrome de Down. A síndrome de Down, ou chamada também trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, o par 21. Isso quer dizer que as pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46. Como a maior parte da população, temos 46 cromossomos. Aqueles que têm síndrome de Down têm 47 cromossomos. A primeira descrição clínica dos sinais característicos das pessoas com síndrome de Down ocorreu em 1866. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas observáveis, e Down designa o sobrenome do médico pediatra inglês John Down, que realizou a primeira descrição da síndrome de Down. Para dar essas informações, eu sirvo-me do Instituto Humano Down, que funciona, que acolhe, que atende, que ajuda as famílias que têm pessoas com síndrome de Down. Em Belo Horizonte, por exemplo, eles fizeram um bonito estudo, E esse diagnóstico da síndrome de Down, ele é feito pelo estudo cromossômico e pode ser realizado ainda durante a gestação, através de exames clínicos ou a biópsia do vilo corial, quer dizer, a coleta de um fragmento da placenta. Ambos os exames diagnosticam a síndrome de Down e outras cromossopatias. Estima-se que no Brasil, 1 em cada 700 nascimentos ocorre o caso de trissomia 21. Em Belo Horizonte, de acordo com a pesquisa feita em 2020 pelo Instituto Humano Down, juntamente com o Instituto Vox Populi, a projeção é de que existem 5.800 pessoas com T21, ou seja, com síndrome de Down na cidade de Belo Horizonte. Então veja que é um número bastante considerável, quase 6.000 pessoas em Belo Horizonte. Então, quando nós olhamos para a população de Belo Horizonte em 2020, são 2.521.000 habitantes, 2 milhões, e são 118 mil pessoas, quase 119 mil pessoas com ao menos um tipo de deficiência. Então são muitas: visual, auditiva, física, mobilidade, física motora, autismo, transtorno mental, deficiência intelectual e síndrome de Down. Nessas todas que eu falei, dessas todas, o que tem menos pessoas é justamente essa síndrome de Down. Então, esse instituto apresenta aqui, e é fácil procurá-los nas redes sociais, Instituto Humano Down. Existem alguns mitos e verdades, segundo o Instituto, sobre a síndrome de Down. Por exemplo, síndrome de Down tem graus ou não? E eles respondem: a síndrome de Down não tem graus.
O que se pode notar é que, apesar das semelhanças entre pessoas com essa síndrome, existem também diferenças nas características físicas e no desenvolvimento físico e mental, que são inerentes a todas as pessoas, além dos estímulos que a pessoa com síndrome de Down recebe. Todos nós somos diferentes. Mesmo aqueles que não temos nenhum tipo de deficiência, somos todos diferentes entre nós. Entre eles também são diferentes, mas não há graus, como está explicado aqui pelo Instituto. A síndrome de Down é ou não uma doença? A síndrome de Down não é uma doença e não deve ser tratada como doença. As pessoas com T21, ou seja, síndrome de Down, são na maior parte do tempo saudáveis. Ocasionalmente, como consequência de baixa resistência imunológica, as crianças com síndrome de Down, principalmente nos primeiros anos de vida, são mais suscetíveis a infecções, principalmente no sistema respiratório e digestivo. Esta propensão vai diminuindo com o crescimento delas. E é claro, depende do cuidado, não é, que se tem de levar essas crianças, como fazemos com todas as crianças que tem que ter um acompanhamento de um pediatra. As crianças com síndrome de Down, a mesma coisa. A síndrome de Down não é uma lesão ou doença que, através de intervenção cirúrgica, tratamento ou qualquer outro procedimento, possa se modificar. A pessoa com T21, ela é capaz de aprender e se desenvolver. Para isso, assim como qualquer outro ser humano, é necessário estimular desde a primeira infância para que ela se desenvolva e potencialize as suas capacidades, sempre respeitando o seu ritmo e a sua singularidade, ou seja, cada um de nós é diferente. É necessário que se tenha um acompanhamento próximo de familiares e de profissionais que respeitem o tempo e forma individual de aprendizado de cada criança. Assim, o exercício da capacidade lógica, de raciocínio, interpretação e organização das informações será, de forma gradativa, melhorada por meio do incentivo da instituição de ensino e também dos familiares, que precisam deixar que a criança desenvolva e solucione suas tarefas sozinhas. Há muitas iniciativas do Instituto Humano Down para promover o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. Uma delas é a intervenção precoce, ou seja, intervir o quanto antes possível. Se detectou, então começar a fazer um acompanhamento, potencializar o desenvolvimento motor, cognitivo, a autonomia e a comunicação de bebês e crianças com síndrome de Down. E isso é muito importante, ter uma abordagem terapêutica de intervenção precoce, através de fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento fonoaudiológico, enfim, ou seja, essa criança tem que ser acompanhada e incluí-la na escola. A inclusão escolar é muito importante. As crianças estimuladas, elas conseguem fazer, na sua proporção, as tarefas que as outras crianças fazem. Eu tenho um casal de amigos em Curitiba que tem um filho com síndrome de Down e eles acompanharam desde pequenos, com estímulo, levando para a escola. Ele fez universidade. É formado em educação física e é professor de educação física. Os alunos têm verdadeira paixão por esse professor que tem síndrome de Down, mas que se comunica, que fala, que tem as suas vontades, que fica bravo quando precisa com os alunos, ou seja, foi estimulado e ele participou junto com seus colegas e os colegas sempre o respeitaram. Eu conheci na Itália um restaurante coordenado pela comunidade Santo Egídio, um restaurante que só tem trabalhadores com síndrome de Down. Eu achei muito, mas muito bonito. Então veja, as pessoas com síndrome de Down devem ser acolhidas, tratadas, acompanhadas e elas podem desenvolver muito. Hoje então nosso carinho, as pessoas com síndrome de Down, as crianças são muito carinhosas. Hoje vai o nosso carinho para todas as pessoas com síndrome de Down e de maneira especial para suas famílias, para que saibam amar, cuidar, dar espaço, dar oportunidades para que elas possam desabrochar. Que Deus abençoe todas as pessoas com síndrome de Down. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.